Glória a Deus, graça e paz. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas. Glória a Deus. Segundo dia. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, possa nessa noite falar poderosamente conosco. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo bem por aí? A gente vai acostumar, com isso daqui ainda. A gente não tem muito costume, igual eu falo, mas a gente vai indo devagarzinho. Daqui a pouco a gente acostuma, Eu espero começar a fazer live com vocês também. Começar a convidar vocês aí, para entrar ao vivo. O que vocês acham? Dá um frio na barriga? Imagino que sim. Em mim ainda dá também. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Espero que vocês estejam sendo edificadas, estejam aprendendo. Porque para ensinar nós temos que aprender, E eu tenho orado, pedido para Deus, Pedido para Deus ajudar cada uma de nós. Não pode ser tímida não. Pode ser tímida não, Ju. Nós temos que vencer essa timidez aí, essa barreira. Eu falo, Deus tem dado tanto para nós, se nós não repartirmos aquilo que Deus tem nos dado, como que nós vamos edificar outras vidas, Deus já nos deu tanto. É difícil, eu sei, eu te entendo. Te entendo. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas. Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos estar começando, Vamos estar orando, que é o que eu falo, Não tem como fazer um curso de oração sem desenvolver a oração, Sem a gente entender o que é a oração. E nós estamos aqui para isso, Para aprender a cada dia, E nós vamos estar aprendendo. Deixa eu arrumar aqui. Glória a Deus. Também estou feliz, Mi, mais um dia. Hoje nós vamos estar falando sobre orar no Espírito, Como orar no Espírito. Mas também com o entendimento, Hoje nós vamos estar falando orar no Espírito, amanhã nós vamos estar falando orar no Espírito e no entendimento, e nós vamos aprendendo, A oração da madrugada foi uma bênção, glória a Deus pela vida de cada uma de vocês, que estavam ali. Eu entendo que teve algumas que não puderam participar, mas se esforça, O céu é tomada à força, e a oração, ela... Obrigada, Camila. São teus olhos. A oração, ela vai sendo desenvolvida, É como um músculo atrofiado, que a gente precisa fazer fisioterapia nele para ele ir soltando. E a oração também é assim. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu não consigo orar. Não precisa começar com muito, Vai aos poucos. Vai ora 5 minutos um dia, 6 minutos no outro, 7 minutos no outro, até você desenvolver, Porque é um desenvolvimento. A gente vai aprendendo, A gente vai a cada dia fazendo, adquirindo, a intimidade. Eu falo que a intimidade com Deus, ela vem através da oração,
E conforme a gente vai orando, a gente vai desenvolvendo essa intimidade. E Deus, Ele quer essa intimidade conosco, né? O Senhor, Ele quer estar mais perto de nós, Ele quer que a gente esteja ali com Ele. E aí, através da oração, a gente vai desenvolvendo essa intimidade. Quando você vê, você não vai nem ver as horas passar, né? Quando você menos esperar, você vai falar, nossa, mas eu orei tanto tempo e nem vi, né? Mas é todo dia, né? Todo dia a gente vai aprendendo, né? Glória a Deus, Fernanda. O que importa é acordar e meio dormindo, meio acordado, não importa. Né? Vamos indo. Amém? Glória a Deus, né? Mais um dia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então vamos lá, vamos estar fazendo essa oração. Vamos estar iniciando nesse segundo dia desse curso online, né? A chave da vitória. Que você tome posse dessa chave que é a oração e nunca mais solte dela, tá bom? Fecha teus olhos, vamos estar pedindo para que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e te agradecemos, Pai, por mais um dia, Senhor, que terminou, por mais uma noite que começou, e queremos te render graças, Senhor, em nome de Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua grandeza, Senhor, em nossas vidas. Pai amado, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa cada dia, Pai amado, nos ajudar nas nossas fraquezas. Pai, nós sabemos, Senhor, que se não for pelo teu Espírito, Senhor, nós não teremos nem palavra. Por isso, Senhor, nesta noite eu quero apresentar a vida de cada uma das nossas irmãs, dos nossos irmãos, daqueles, meu Pai amado, que tem se esforçado, Senhor, para estar mais um dia, que tem se esforçado para mais uma vez estar, Senhor amado, diante de Ti, abrindo mão, Senhor amado, muitas vezes dos seus afazeres, para estar nesse momento, Senhor, assentado aos Teus pés, aprendendo de Ti, porque, Pai, nós estamos assentados, Senhor, a Teus pés, como Maria, que escolheu a melhor parte. Nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, pedindo, meu Pai amado, pela direção do Teu Espírito Santo, a unção que despedaça todo jugo, pedindo, meu Pai amado, que o Senhor possa visitar cada lar nesta noite, que toda interferência, Senhor, tudo aquilo que vem para roubar, meu Pai amado, a comunhão, para roubar, Senhor amado, a nossa paz, venha ser repreendido em nome de Jesus. E que Teu Espírito Santo, meu Pai, venha falar com cada uma de nós. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos aprender mais de Ti. Nós queremos, Senhor, aprender, Senhor, essa comunicação através da oração. Nós queremos, Senhor, ter essa comunicação contigo. Nós queremos ser, Senhor amado, íntimas. Nós queremos ser, Pai, filhas amadas que escutam o que o Pai diz. Pai, por isso que nós estamos aqui. Que Teu Espírito Santo, que sonda as profundezas de cada coração, venha falar, meu Pai amado, com cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, coloca esse segundo dia diante do Teu altar e peço, Senhor, guarda, protege Tuas filhas e acampa Teus anjos ao redor, Senhor, livrando, guardando de todo mal, em nome de Jesus. Seja conosco, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós vamos hoje estar lendo em 1 Coríntios, capítulo 14. Aleluias. 1 Coríntios 14. Aleluias. Aleluias. 14:15. Amém? Glória a Deus. Queria ouvir glória a Deus de vocês aí, mas não dá.
A gente sempre fala, posso ouvir um glória a Deus? Amém? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, diz assim: que farei então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Ou senão, orar com o Espírito, mas também vou orar com o entendimento. Amém? E o que é isso, O que é orar com o Espírito? Quando nós oramos com o Espírito, é aquilo que nos faz aceitáveis a Deus. É como nós já falamos, a chegar-se a Deus sincera, consciente, afetuosamente, por meio de Cristo, a qual necessariamente é uma obra do Espírito Santo, Então, quando nós nos achegamos a Deus, já é através do Espírito, porque aquele que não tem o Espírito, ele não sente essa vontade de orar, Então, quando nós se achegamos a Deus em oração, ele já é através do Espírito Santo, Já é. Então, abra a tua Bíblia lá em Efésios, onde que nós vamos estar vendo sobre isso. Então, o primeiro ponto é que se eu vou orar com o Espírito, mas vou também orar com o entendimento. Então, nós vamos estar lendo em Efésios, aleluia, capítulo 2, versículo 18. Vai dando glória. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 18 diz assim: porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 18, onde que nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Se você quiser abrir lá, E essas referências, é bom você estar anotando, para depois você estar conferindo, E falando assim, não, eu sei por que eu estou orando, como estar orando, Então você vai estar sabendo. Então abre lá o Romanos capítulo 8, versículo 26. Amém? Sejam todas bem-vindas. Glória a Deus. Bem-vindos, Porque aqui eu não estou vendo se tem algum varão por aí. Vamos lá, Romanos 8, 26 e 27. Diz assim: hoje nós estamos vendo, sobre orar, com o Espírito. 8:26 diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então é por isso que o apóstolo Paulo ele fala, que o Espírito Santo é aquele que examina e sabe, qual é a intenção do coração. Então quando nós vemos isso, que primeiramente nós vamos Romanos 8, 26 e 27, Micheline. Amém? Isso, glória a Deus aí. Pode pondo aí as referências. Amém? Pode colocando aí. Eu vou acompanhando aqui. Bom? Então, considera primeiramente isso, Que a pessoa que está falando, seja Paulo, e sua pessoa, todos os apóstolos, Então ele estava falando que não é uma pessoa qualquer, era o apóstolo Paulo, que ele já tinha sido arrebatado, ao paraíso. Ele fala assim que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos que coisas que nós devemos pedir ou para quem orarmos, nem
nem por que meio orar. Nada disso nós sabemos sem a ajuda do Espírito. Então nós devemos orar pedindo comunhão com Deus por Cristo. Devemos pedir a fé, justificação pela graça, um coração verdadeiramente, né, santificado. Nada disso sabemos. Então, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, fala assim que qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, por isso a importância de nós orarmos com o Espírito. Além disso, se nós não sabemos qual deve ser o tema da oração, a não ser pela ajuda do Espírito Santo, né? Quantas vezes a gente já foi orar, dobrou o joelho ali para orar e a gente não tinha nem palavras, né? E ali o Espírito Santo ele vinha trazendo palavra, ele vinha trazendo aquilo que a gente precisava saber. Então é através do Espírito Santo que nós podemos orar como convém. Então tem uma oração que não convém? Tem. Então por causa disso que o Espírito Santo ele ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, né? A gente não pode realizar a oração tão bem e totalmente como alguns dos nossos dias creem que pode, mesmo em nossos melhores momentos, quando o Espírito Santo ele nos ajuda. A gente, às vezes, mesmo quando a gente está bem, às vezes chega dias que a gente vai dobrar o joelho para orar e a gente sabe que só sai gemido, porque não tem palavras, né? E hoje a gente está vendo, está estabelecendo, né, oração, e o que eu estou falando não é de oração feitas, é de oração que o Espírito Santo traz para nós. O Espírito Santo é que ele vai colocar em você aquilo que você deve orar. Tem pessoas que falam assim, olha, tem que orar, essa oração é para o Natal, essa oração é para a Páscoa, essa oração é para o sábado, essa oração é para o domingo. Não é assim, né? Não é isso. O que nós estamos falando é uma oração movida pelo Espírito Santo. Uma oração que às vezes quando que você vai se ajoelhar, ou você vai ficar em pé, ou vai sentar, ou vai se mover, mas você não sabe o que falar, o Espírito Santo, ele chega e traz o que é para falar. Porque nós não sabemos pedir como convém. Então, quando a gente não sabe orar como convém, a gente não consegue muitas vezes entender como que funciona a oração. Então o Espírito Santo ele vem e traz as palavras. Então não se preocupe como que vai orar. Eu não vou te ensinar uma fórmula mágica dizendo, olha, você vai dobrar o joelho e você vai falar assim, olha, Pai, olha isso, olha aquilo. Eu não tenho oração decorada, né? Porque cada vez que eu dobro o joelho para orar, o Espírito Santo ele traz, às vezes eu nem sei o que orar, né? Nem por quem orar, e às vezes você está ali naquele momento ali com Deus, e ali o Espírito Santo ele começa a trazer uma pessoa, trazer outra, e você começa a orar. Então não existe uma fórmula mágica de oração. Não existe assim, esse curso é para você entender o que é oração, o que é orar com entendimento, o que é orar com o Espírito, mas não tem nenhuma fórmula mágica para você falar assim, se eu orar essa oração que a pastora ensinou, eu vou ter vitória. Não é isso. O que eu quero que você entenda é que a oração ela é uma conversa com Deus e você vai ter essa conversa com Deus através do Espírito Santo que vai estar na tua vida e que vai estar, né, movendo em você. Porque nós não sabemos orar como convém, né? Nós não sabemos a não ser pelo Espírito, né? Então é esse Espírito que nós temos que buscar, o Espírito Santo, para aprender a orar, né? Então o Espírito Santo, muita gente quer buscar o Espírito Santo para sair pulando, acha que ter o batismo com o Espírito Santo é sair pulando, ou é só para falar em línguas, ou é para ter um dom de revelação. Não, o Espírito Santo é aquele que ajuda na nossa fraqueza, né? É o Espírito Santo. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que o Espírito, ele nos ajuda a orar
a orar como convém e pedir da forma certa. Porque a palavra de Deus diz que muitos pedem e não recebem, porque pede mal. Anota aí, Tiago capítulo 4, versículo 3. Vamos ler Tiago capítulo 4. Aleluia, Jesus. Deixa eu achar aqui que não tô com a minha Bíblia. E aí eu me perco. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Olha que coisa. Muitos pedem e não recebem, porque pede mal. Pede para esbanjar, pede vamos dizer assim, com motivo egoísta, né? Então, ele não vai receber. Então, qual a oração que a gente não recebe? Aquilo que a gente pede para esbanjar, né, para nossos próprios deleites, os nossos próprios prazeres. Então é por isso que eles nunca chegam sequer a estar perto de possuir o que pede. A oração, se a gente vai falar aquela oração, né, acidental, por exemplo, não vai dissuadir a Deus nem fazer com que ele responda. Né? Quando se está em oração, foi o que nós vimos ontem, a sinceridade, porque Deus ele esquadrinha o coração para ver de que raiz e espírito procede, né? Nós vemos em Romanos 8 que aquele que examina os corações, Deus ele examina os corações, isto é, a prova, e ele vê qual é a intenção do Espírito, e é ele que dá segundo, né, é ele que dá segundo aquilo que ele examina, segundo aquilo que ele vê, né, no nosso coração. Porque só ele ouve, somente ele só vai ouvir aquilo que é conforme a sua vontade e nada mais. Não tem nenhuma oração mágica para fazer Deus operar, a não ser a sinceridade, ele olhar para o coração e ver que o que está no nosso coração procede do Espírito, que aquilo que está no coração é o Espírito que está ensinando a pedir, é o Espírito que está dando as palavras, é o Espírito que está intercedendo. Então é esse tipo de oração que ele vai ouvir. Tem pessoas que querem aprender a orar porque acham que vai ser igual o gênio da lâmpada, né? Vai lá, esfrega, aparece um gênio e faz um milagre. Não, nosso Deus é Deus de milagre, não é Deus de mágica. Não tem como você forçar Deus a fazer nada, né? Então muitas vezes as pessoas falam assim: eu vou orar, vou fazer isso, fazer aquilo para Deus fazer. Ele só vai fazer se ele quiser. Deus ele só vai agir se ele quiser. E o Espírito, se a gente pode fazer 1000 devocional, mas se a gente não tiver o Espírito, nós não sabemos orar, pedir como convém, pois é Ele que nos acompanha na fraqueza, que nos capacita na nossa necessidade. A fraqueza, ela consiste, que é bem difícil, é uma coisa assim, que da nossa vida, a fraqueza que muitas vezes vem em nós, que a gente não consegue orar, a gente não consegue, sabe que precisa orar, mas não consegue. A nossa alma grita, a nossa alma geme, né, querendo a presença de Deus. Então, assim, sem o Espírito a gente não vai conseguir, né? Sem o Espírito o homem é tão fraco que por mais que use outros meios, ele não pode ter um pensamento correto relacionado com a salvação, com Deus, com Cristo, com as suas bênçãos, não tem. Porque senão a gente sem o Espírito nós somos o quê? Ímpios, né? No Salmo 10 fala assim que não há Deus, né, no pensamento do ímpio. Né? Não há Deus na imaginação do homem, porque a imaginação do homem ela é má desde a sua meninice.
Então, o que a gente pode ver? Se nós não pode, né? Se a gente não pode conceber corretamente a oração, a como orar, em cujo nome orar, nem as coisas que a gente podemos orar, como que nós podemos nos dirigir pessoalmente a Deus sem o Espírito Santo, né? Então, nessa parte eu quero que você entenda isso, que sem o Espírito Santo não tem como, né, você entender. Sem o Espírito Santo não tem como você orar, sem o Espírito Santo não tem como você entrar na atmosfera de Deus, né? Não tem. É o Espírito Santo que revela essas coisas às nossas almas. É o Espírito Santo que nos faz entender. E é por causa disso que Jesus ele prometeu o Espírito Santo, o Espírito Consolador, né? Ele falou para os discípulos, olha, o Espírito, né, ele vai receber do que é meu e ele vai te ensinar. É como se o Senhor tivesse dito assim para nós: eu sei que pela sua natureza você vai estar nas trevas, você vai estar na ignorância para entender as minhas coisas. E embora as pessoas vão querer prover um sistema ou outro, a nossa ignorância das coisas espirituais ia continuar, né? É como tivesse um véu, né, sobre o nosso rosto, sobre o nosso coração, e ninguém pode remover isso, né, para nos dar essa compreensão espiritual, senão o Espírito Santo. Então, a necessidade, né, do Espírito Santo, a necessidade de nós termos Ele, a necessidade de nós buscarmos por Ele, a necessidade de nós estarmos, né, ligados com Deus. Dentro de tudo isso, né, orando com o Espírito. Se você ainda não é batizado, né, com o Espírito Santo, se você ainda não é, peça para Ele. Fala assim: Espírito Santo, eu preciso de Ti, não apenas pelos dons, eu preciso de Ti pela força. Eu quero orar. E se né, o Senhor, se é o Teu Espírito que faz com que eu consiga, eu preciso do Teu Espírito, né? Vamos estar orando para que você seja avivada, para que você receba uma porção dobrada do Espírito Santo na tua vida, para que você consiga orar, né? Para que você consiga entoar louvor a Deus, para que você consiga orar com sabedoria, para que você consiga orar a oração que Deus atende, a oração que Deus ouve, né? Então, a verdadeira oração, ela vai proceder da sua expressão externa, quanto da sua intenção, né, espiritual, do que a sua alma percebe à luz do Espírito. Então, se não houver isso, a sua oração será rejeitada como uma coisa vã e abominável, porque o coração e a língua não vão estar em unidade, vamos dizer assim, né? Não vai estar de acordo com aquilo que Deus quer. Então, a importância do que o Espírito nos ajude em nossa fraqueza. Então, Davi, ele sabia bem disso. E por isso, no Salmo 51, deixa eu abrir aqui, Salmo 51, 15. Anota aí. Salmo 51, 15. Diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Então, por que ele falava isso? Porque ele sabia que era o Espírito Santo que estava ajudando ele nas fraquezas dele. Então, não imagina que Davi, ele conseguia falar e se expressar tão bem como os demais, ou como qualquer um da nossa geração, né? Porque a gente vê pessoas que têm uma eloquência, que sabem usar as palavras, sem ser pelo Espírito, né? Davi, ele foi ungido com o Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo. Então, quando ele vinha, né? Quando nós precisamos entrar, quando nós vamos entrar na presença de Deus, o próprio Deus tem que nos ajudar, pois que senão nós não conseguimos fazer nada. Pode ser o homem mais eloquente, né? Sem o Espírito Santo, ele é incapaz de pronunciar uma só palavra, né? Se não for pelo Espírito Santo.
Ele não é capaz de pronunciar uma única palavra acertada, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Então, é preciso que a oração seja no Espírito para que seja eficaz. Amém? Quem está entendendo aí? Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem aí? Não dá para me ver aqui os comentários aqui embaixo? Mas vamos indo. Qualquer coisa aí, dá um grito. Amém? Acho que tá tudo bem por aí, né? Então, a primeira parte que eu quero que você entenda é isso. É preciso que a oração seja no Espírito para que ela seja eficaz. As orações não são movidas a partir do alto. Elas são como os homens, nécia, hipócrita, fria, indecorosa, é como buzina aqueles que a pronunciam, torna-se uma abominação a Deus. Porque não é a excelência da voz, nem o aparente afeto do que ora. O que Deus vê e considera mais é o Espírito. Né? Ontem a gente viu sobre a sinceridade, né? Então, sem isso a gente não consegue, sem a sinceridade, porque o Espírito Santo, ele que está em nós, ele vê a sinceridade e ele sabe. O homem, ele está tão cheio, né, de toda sorte de maldade, impiedade, que ele não pode ter nenhum pensamento bom, né, limpo, e muito menos uma oração pura e aceitável a Deus, a não ser por Cristo. Né? Então a gente vê quando Jesus ele condenava os fariseus, porque apesar das suas orações, eram umas orações bonitas. Eles se colocavam nas esquinas, nas praças e fazia aquelas orações que as pessoas olhavam e ficavam admiradas daquelas orações. Mas Jesus rejeitou, Deus rejeitava aquelas orações. Por quê? Porque eram orações de lábios, mas o coração deles estava sujo, estava fora daquilo que Deus queria. Então as orações deles, por mais bonita que fossem as palavras, dentro deles não havia pureza, não havia o Espírito que faz com que a oração seja aceitável a Deus. Então não admire, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei orar bonito como aquela pessoa, olha, eu não sei orar como pastor, como a pastora, como o irmão assim ou a irmã assado. Não importa. Não importa como o irmão ora com as suas palavras. Deus nos fez único, Deus te fez para você orar desse jeitinho que você ora, com a sua meiguice, ou com a sua braveza, ou em pé, ou deitado, eu não sei como que você ora, mas Deus, ele quer a sinceridade do teu coração, e se é desse jeito que o Espírito Santo está te levando a orar, continua a orar desse jeito, continua a buscar Deus desse jeito. Né? Ora do teu jeito, da forma que o Espírito Santo coloca em você. Né? Não acha que porque você não ora igual o irmão ou igual a irmã, a tua oração não está sendo ouvida. Tem muita gente por aí orando bonito, pregando bonito e o coração está longe de Deus. Né? Só é oração de boca, mas o coração está longe. Então quando você for orar, ora com o teu jeito. Não acha que porque as minhas palavras são simples, não importa. Deus, ele te conhece. Deus sabe o teu coração. O Espírito Santo que está aí, dentro de você, ele sabe as tuas fraquezas. Ele que vai te dar a palavra. Você vai ajoelhar e ainda que não saia nenhuma palavra, o Espírito Santo vai diante de Deus e fala assim, olha lá a tua filha, olha lá, ela não consegue orar, as lutas tá grande, a tristeza tá grande, o fardo tá pesado, ela não tem palavras, mas eu estou aqui intercedendo por gemidos inexprimíveis, e nós temos que lembrar que do lado do nosso Deus temos um advogado que advoga as nossas causas. Então não se ache menor. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não sei orar, porque as minhas palavras não são bonitas. Ei, se Deus quisesse palavra bonita, ele ia chamar os filósofos, ele ia chamar os poetas, ele não ia chamar eu e você. Então, a intimidade que Deus quer conosco
é do nosso jeito, é da nossa personalidade. Deus te fez assim, então apresente-se diante dele assim, desse jeito que você está orando. Se é desse jeito, se é essas palavras que o Espírito Santo tem te dado, use elas. Você não está orando para homens, pensa nisso. A tua oração não é dirigida para homens, a tua oração é dirigida para Deus. É Deus que tem que ouvir as tuas orações, é Deus que tem que te entender. Não importa se fulano diz assim, ai que você não sabe orar, ai que você ora assim, não importa, ore, né? Então a gente viu os fariseus que tinham aquelas orações tão bonitas, mas eram rejeitadas, né? Eles eram perfeitamente capazes de se expressar, eles se destacavam pelas palavras que eles tinham, mas eles não tinham a ajuda do Espírito, né? Então eles faziam somente por fazer. Então eles não conseguiam derramar a alma deles diante de Deus, porque a gente só consegue isso através do Espírito Santo, que é Ele que leva a nossa oração para Deus. E a gente, quando a gente derrama, né, diante de Deus, com o coração sincero, consciente, ainda no poder do Espírito, meu filho, pode ter certeza que essa é a oração que vai para o céu, é essa oração que vai ser elevada no poder do Espírito, né? Então creia nisso, é essa oração que vai subir, essa oração que é a oração que o Espírito Santo está ajudando, né? É a oração. Somente o Espírito pode mostrar claramente ao homem, o miserável homem que ele é pela natureza. Mas somente o Espírito pode nos mostrar quão miserável que a gente é. Muitas vezes a gente fala assim, Deus, olha, eu não mereço a tua graça, eu não mereço a tua misericórdia. E quando a gente fala isso, é o Espírito Santo mostrando para nós a nossa natureza, né? Então, quando o Espírito Santo ele mostra a nossa natureza, ele nos capacita para a oração. É o Espírito Santo que nos capacita para a oração. Falar é apenas falar, né? Eu costumo dizer que falar, até papagaio fala, que não é somente palavras, né? Mas tem que haver uma experiência, né? E a gente vê, né? Que hipocrisia, que horrível que é, né? A maioria das orações, né? Quantas pessoas mentem, né? Eu falo que é uma mentira horrenda, que muitos homens que oram hoje em dia somente para ser visto, e eles não têm uma experiência da sua própria miséria, né? Eles não entendem isso, mesmo que o Espírito mostre, né, para eles a sua miséria, mostra o que vai acontecer para eles, fala assim, olha, se você continuar desse jeito, isso que vai acontecer com você. E eles não mudam por causa da posição, porque eles querem manter o status, eles querem manter a posição ou o título, né, de homem de Deus, mulher de Deus. Então, assim, a gente tem que entender que a oração é no secreto, a oração entra lá no teu quarto e fecha a porta, é você e Deus, Deus e o Espírito Santo, né? Ali, é você e ele, é ele e você, é ele que vai te dar as palavras, é ele que vai levar a tua oração, né? É ele que vai colocar a tua alma numa atitude aceitável, séria, consciente, sincera, para orar a Deus segundo a sua palavra. Amém? Tudo bem por aí? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Que a gente possa entender isso, né? Eu, às vezes falo, meu Deus, falando, né? Vocês estão entendendo? Tá entendendo? Glória a Deus aí. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Glória a Deus. Então, embora os homens, né, eles vejam seus pecados e não oram se a ajuda do Espírito Santo. Se não fosse por ele, né, a gente fugiria de Deus, como Caim fugiu,
como Judas, e nós estaríamos desesperados por completo para encontrar essa misericórdia. Porque quando uma pessoa ela está consciente do seu pecado e da maldição de Deus, é difícil a gente convencer essa pessoa que ela deve orar. Pois no coração dela, ela não acredita, né, que há esperança. Ela acredita que é inútil buscar a Deus. Ela fala assim, eu sou uma criatura tão vil, infeliz, maldita, que jamais Deus vai fazer conta, né, da minha oração. Então é por isso que quando uma pessoa ela peca, ela se encontra na condição de estar em pecado, ela não consegue orar. Porque o diabo ele fica ali atormentando e falando, vai orar para quê? Né? É inútil você buscar Deus. Olha que tipo de pessoas você é. Olha o que você fez de errado. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele pode acalmar a tua alma. O Espírito Santo pode te ajudar a levantar o rosto para Deus. E é o Espírito Santo que vai derramar a misericórdia sobre a tua vida para que você se aproxime de novo de Deus. Né? Eu costumo sempre dizer, eu falo isso para as meninas também, não tem abismo, né, tão profundo, né, que Deus não possa tirar de lá. Né? Não tem abismo tão profundo que Deus não pode colocar a mão e tirar de lá. Então, às vezes você olha para algumas pessoas, elas não oram porque elas acreditam que o pecado dela é tão grande que Deus não possa salvar mais, ou que não tem mais jeito para ela. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, aquele que conhece, ele que vai acalmar a alma, ele que vai convencer você que ainda tem jeito para a tua vida, tem jeito para você. O Espírito Santo, ele está te esperando para que você dobre teu joelho e chega diante de Deus e fala assim, olha Senhor, eu sou um pobre, miserável, mas eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor me ajude na minha fraqueza, eu preciso que o Teu Espírito interceda por mim, porque eu não consigo. Então, assim, aí o Espírito Santo, ele vai levar esse gemido até Deus, né? Então, não tem abismo tão profundo que Deus não possa te tirar de lá. Não tem pecado tão grande que o Senhor não possa te perdoar. O sangue de Jesus Cristo, ainda que teu pecado seja como escarlate, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o Espírito Santo que vai te ajudar. Então não faça como Caim, não faça como Judas, que fugiu da presença de Deus por causa do pecado. Faça o contrário, se tiver que correr, corra para os pés do Senhor. Se tiver que cair, caia nos pés do Senhor, porque a misericórdia do Senhor vai te alcançar, a misericórdia do Senhor vai te erguer, a misericórdia do Senhor vai te pegar ali e vai te levantar. O Senhor, ele quer fazer isso, né? O Senhor, ele quer fazer isso na tua vida. Eu falo assim que eu não sei, né? Por que o Espírito Santo, ele está mandando falar isso? Mas é por amor. A gente fala que não sabe, mas a gente sabe, né? É por amor. Amor à tua alma. Porque muitas vezes o teu pecado quer te afastar de Deus. Quando na verdade Deus quer que você chegue perto para Ele te limpar. Deus, Ele quer que você chegue perto dele para Ele te limpar. É igual uma mãe, né, que o filho vai lá, se suja. Ela não rejeita ele porque ele está sujo. Ela vai lá, pega ele, coloca debaixo do chuveiro, dá um banho, né? Ele vai brincar, se suja, cai, volta todo ralado, machucado. Mas ela pega ele com carinho, vai lá, dá um banho, põe uma roupa limpa, passa um remédio no machucado, dá uma comidinha quente e tá tudo bem. E é isso que o Senhor quer fazer com você, né? Olha que amor tão lindo que o Senhor tem por você. Olha que amor tão lindo é esse. Meu coração chega, queima por esse amor, né, que o Senhor tem pela tua alma, né? O Senhor, Ele quer te pegar.
O Senhor, Ele quer te limpar, Ele quer cuidar dos teus machucados, Ele quer cuidar das tuas feridas, quer colocar você num lugar quentinho, aconchegante, Ele quer cuidar de você. Não fuja da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Né? Deus é bom. Vamos continuar aqui. Né? Como que eu amo esse Espírito Santo? Né? Como que nós amamos o Espírito? É Ele que sonda, né? E se o Espírito Santo está sondando você, glória a Deus por isso. É o Espírito Santo quem sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É o Espírito que nos mostra a maneira de nós nos achegarmos a Deus. E também as coisas de Deus que o fazem desejável. Abra a tua Bíblia lá em Êxodo 33, 13. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que amor é esse, né? Graça incalculável. Não tem interesse. Não quer nada em troca. É isso que Deus quer, né? É um amor tão grande. Êxodo 33, 13. Moisés roga a Deus a sua presença e ele diz assim: agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Né? Olha que coisa linda. Moisés ali, ele pedindo para Deus: rogo-te que me mostre agora o caminho, para que te conheça. Né? E em João 16, 14, vamos lá, rapidinho aqui, porque as horas tá indo. Deixa eu ver que hora aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não consigo. João 16, 14. Aleluia. 16, 14. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Olha que coisa tremenda, né? Então, o Espírito Santo, né? Ele vai glorificar o nome do Senhor, porque ele vai receber do que é de Deus e vai anunciar para nós. Olha que coisa tremenda. Porque seu Espírito, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consigo? Alguém pode ver aí? Ah, estamos quase no horário. Obrigada. Então vamos lá. Porque sem o Espírito, né, ainda que o homem ele veja a sua miséria e também a forma de se aproximar de Deus, jamais poderia anelar ter comunhão com Ele em Cristo, na misericórdia, sem contar com a aprovação divina. Você lembra quando você não conhecia o Senhor? A gente estava afundado no pecado e a gente não queria. Né? Quantas vezes as pessoas às vezes chamavam para ir para a igreja, olha, não quero saber de Deus, não quero saber dessas coisas, não. Então a palavra de Deus fala que Deus nos escolheu, né? E ainda que a gente conseguisse ver a nossa miséria e também a forma de se aproximar de Deus, a gente não queria ter comunhão com Ele, né? Então, quão grande tarefa seria para nós perceber o nosso pecado, a ira de Deus e dizer, Pai. A gente não consegue. Mesmo nós ali estando na presença de Deus, quantas pessoas têm barreiras em dizer Pai, né? Quantas pessoas não conseguem falar assim, imagina que eu vou dizer que Deus é meu Pai, né? Não consegue dizer. Eu achava que Deus, ele estava muito longe,
que ele não se importava, né? Então imagina que eu ia chamar ele de pai, eu chamava de Deus. Então, para que hoje eu possa chamar Deus de pai, meu pai, né? É um processo de intimidade que somente através do Espírito Santo que nós vamos conseguir. Então é por isso que a gente precisa do Espírito Santo, é por isso que o Espírito Santo precisa ser enviado ao coração, né, do povo de Deus, para que o povo de Deus possa chamar pai. Esse é um esforço que sem o Espírito ninguém pode realizar conscientemente ou em fé, né? Quando a gente fala assim conscientemente, é que a maioria das pessoas não sabe o que é ser um filho de Deus, não sabe o que é ser nascido de novo. E quando eu digo fé, eu quero dizer que é quando a alma crê por experiência, né? Que a obra da graça ela foi feita nela. E essa é a única maneira de chamar Deus de Pai, e não como muitos fazem, recitar de memória, né? De modo, lá, sei lá, cochichando até o Pai Nosso, igual está lá escrito na palavra de Deus. A vida de oração, ela pertence a um homem, uma mulher que tenha o Espírito. Porque depois que você é sensibilizado quanto ao pecado, ensinado a respeito de como você deve se achegar em busca do Senhor, se achegar ao Senhor em busca da misericórdia, aí o Espírito Santo vem, e aí é onde que você consegue chamar Pai, né? Quando você pronuncia essa palavra com fé, ela é melhor do que 1000 orações, né, como os homens chamam, escrita, lida oficialmente, indiferente ou morna. É melhor você falar Pai, sabendo o que você está falando, tendo essa fé, né, tendo essa certeza de quem é o seu Pai, do que 1000 oração decorada, que você nem sabe por que está orando, você nem sabe, não sai do coração, porque é algo decorado, é algo da mente, né? E pior, muitas vezes ensina essas orações decoradas para os filhos. E os filhos só sabem orar isso. Mas a partir do momento que o Espírito Santo ele tá derramando, né, nos corações essa vontade, aonde que nós podemos chamar Abba Pai, aonde que nós podemos falar que o Pai é nosso, que nós temos um Pai. É através disso que esse Espírito, né, de súplica que está sendo derramado nos lar, os filhos vão ver os pais orando, e isso vai ser o maior exemplo, e eles vão querer, e eles vão entender o que é uma oração. Não ensina teu filho uma oração decorada, ensina teu filho sobre a palavra, ensina teu filho sobre o que é Pai, e peça para que o Espírito Santo já coloque no coração do teu filho, desde pequeno, a identidade de filho, e que ele saiba que Deus é Pai, e que através da oração ele vai ter uma experiência da graça de Deus, e através dessa experiência da graça que vai ser derramada, nós podemos dizer Pai Nosso. Teus filhos vão poder dizer Pai Nosso, porque se nós não tivermos essa consciência de fé, essa consciência através do Espírito Santo, quando uma pessoa fala Pai Nosso, elas estão blasfemando, né? Elas estão dizendo, olha, foi o que Jesus falou, olha, eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que dizem judeu e não são, mas mentem. Muitos oram a oração do Pai Nosso mentindo, porque Deus não é o Pai, né? E ali, Jesus ele fala ali que eles mentiam, eles se diziam judeus, quantos se dizem hoje cristão e não são? Né? E fala, aonde que o Senhor ele fala assim, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha que coisa terrível. Então, para você orar a oração do Pai Nosso, para você ter essa consciência, o Espírito Santo tem que estar dentro de você. O Espírito Santo tem que morar dentro de você, e você ter a consciência de quem é o Pai, né? Nós vemos
que Jesus falando da condenação a respeito dos hipócritas, da hipocrisia daqueles homens. Por quê? Porque eles oravam, né? Mas o coração deles, Deus não era o Pai. Jesus falou para eles: vós tendes por pai o diabo, né? E hoje a história se repete. Quantos que hoje vão na igreja ou em casa, ora, Pai Nosso, mas e toda vez que eles falam, eles blasfemam, porque eles continuam mentindo, continuam fazendo as obras do pai da mentira e vai orar a oração do Pai Nosso. Então essa oração se torna uma blasfêmia. Então a oração não é simplesmente palavras, né? Vamos dizer assim, que a sua melhor oração seja dizer: Pai Nosso que estás no céu. E se você sabe o significado dessas primeiras palavras nessa oração, então você vai poder dizer o resto da oração. Então, como que você pode dizer Pai Nosso? A não ser que você nasceu verdadeiramente de novo e recebeu o Espírito de adoção, a qual você pode clamar Abba Pai, né? Você vê a tua vida assim mesmo em Cristo? Você tem intimidade para se achegar a Deus como membro, né, do corpo de Cristo? Né? Ou você está tão fora de tudo isso e ainda diz Pai Nosso, né? Ainda faz as obras da carne e muitas vezes ainda ora o Pai Nosso. Quantas vezes as pessoas amaldiçoam outras vidas, amaldiçoam os próprios irmãos em oração e ainda vai diante de Deus e fala Pai Nosso. Tá entendendo? Então, realmente nós entendermos essa oração, entendermos o que é a oração. E quando a gente fala santificado seja o teu nome, né? Santificado, santo. A gente se esforça de todas as formas, honesta e legítima, para louvar o nome do Senhor, a santidade, a majestade de Deus. O nosso estilo de vida é compatível com isso. Nós também se esforçamos para nos santificar. Nós nos esforçamos para imitar a Cristo, né? Conforme a palavra de Deus fala. Será que a gente pode mesmo orar a oração do Pai Nosso? Será que o Pai Nosso é o último pensamento do teu dia? É o primeiro pensamento do teu dia? A tua vida durante o dia mostra realmente que você pode dizer Pai Nosso? Você quer realmente que venha o reino de Deus e que faça a vontade de Deus na tua vida, como a vontade de Deus é feita no céu? Então, é para nós pensar, né? É para nós alinharmos a nossa vida com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente diz que a gente vive. Então, se a gente vê isso, né? Se a gente não consegue entender isso, se a vontade de Deus é feita na terra como no céu, então no céu não tem nenhum rebelde contra Deus, né? Não tem nenhum rebelde. E a gente pode dizer isso, seja feita a tua vontade na minha vida, como é feita a tua vontade no céu? Então, dentro disso, dentro do que nós estamos aprendendo sobre oração, a minha oração é que o Senhor, né, nos desperte, nos ensina, para nós entender com toda humildade, para nós não sermos imprudentes, ignorantes a respeito do nosso coração e muito mais a respeito da nossa boca. Que quando nós comparecermos diante de Deus, né, nós não nos precipitemos com a nossa boca e nem nosso coração se apressa a dizer palavra alguma.
Especialmente chamando Deus de Pai, sem que nós não tenhamos a vida referente a Ele como filho. Então, para que a nossa oração ela seja aceita, ela deve ser a oração com o Espírito. Posto que somente o Espírito pode levar a alma ou o coração a Deus em oração. Amém? Quero dizer para você que toda obra feita com Deus, para Deus, se o teu coração e a tua língua estiverem no mesmo, na mesma sintonia, através do Espírito Santo, a tua oração vai ser respondida. Como eu falei, não existe mágica, existe milagre. Não existe fórmula, existe o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Existe o Espírito Santo que prepara o nosso coração e fala segundo aquilo que Deus ordena e deseja. Então a oração, ela é uma obra muito grande para que o homem possa fazê-la sem o poder do Espírito Santo. E eu acho que um dos principais motivos para que o Espírito de Deus seja chamado de Espírito de graça ou de súplica é porque é só Ele que pode ajudar a nossa vida. É só Ele que pode ajudar o nosso coração a implorar, a se humilhar, e com sinceridade, diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, para nós orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Ele fala para nós orarmos com o Espírito. E se a oração, se o nosso coração, não estiver nessa oração, é como um som morto. O nosso coração, se não for levantado pelo Espírito, ele jamais orará a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos, através disso daqui, através desse estudo, entendermos o que é a oração, Eu falo assim, que às vezes eu fico pensando, falo assim, Senhor, às vezes as pessoas estão achando que um curso de oração agora eu tenho a chave da vitória, agora todas as bênçãos vai chegar na minha vida, agora vai ser fácil. E aí vai aprender sobre oração e descobre que não é nada daquilo que pensou, Eu falo assim que esse curso, ele nasceu por causa de uma necessidade minha, Esse curso nasceu por causa de algo que eu precisava. E eu falei, se eu preciso entender o que é a oração, qual a oração que Deus atende, qual a oração que Deus ouve, como orar, se eu preciso, aprender para ensinar, quantas pessoas também não estão precisando aprender o que é oração? Talvez não seja um assunto tão em moda, hoje tem tantos assuntos, em alta, e com certeza oração não é uma delas. Mas se você está aqui, eu agradeço a Deus pela tua vida, Eu agradeço a Deus por ter te despertado para a oração, assim como Ele tem me despertado, Porque sem o Espírito Santo eu não conseguiria, pode ter certeza disso. Sem o Espírito Santo eu não conseguiria, E se o Espírito Santo ele tem nos levantado, é para a gente continuar orando. Eu não sei o que acontece no coração dos outros, Mas eu tenho certeza de que é impossível, que qualquer coisa que o homem faça, prepare, não vai acontecer nada se não for pela obra do Espírito Santo. Eu tenho certeza também que a essência da verdadeira adoração, da verdadeira oração, é que o coração seja levantado próximo a Deus enquanto se ora a Deus, E quem faz isso é o Espírito Santo. Ele que deixa o nosso coração, no alto, É Ele que deixa o nosso coração mais perto de Deus, É Ele que deixa, o nosso coração aceitável a Deus. Amém? Então vamos terminar essa aula com a oração através do Espírito,
que você tenha entendido que, assim como Jesus disse, né, devemos orar sempre, nunca desfalecer. Não fique desanimado, né? Às vezes fala, poxa vida, eu tô animado, agora tô desanimado. Não fique desanimado, pelo contrário, né? Entenda que através da oração, o Senhor ele vai te levantar, né? Não ache que esse esforço você vai fazer sozinho. O Espírito Santo, ele é aquele que tem o maior interesse em te ajudar a orar, né? Você não vai poder orar nenhuma vez sequer, e muito menos perseverar sem o Espírito Santo, né? Jacó, quando ele estava lutando ali, ele era tão perseverante que ele falou, olha, não vou deixar, não vou soltar enquanto não me abençoar, né? Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Então é isso que nós temos que fazer. Senhor, não vou parar de orar enquanto o Senhor não me abençoar. Mas sem o Espírito Santo a gente não consegue. Amém? É pelo Espírito que temos acesso ao Pai, né? Então, como excelente maneira de dizer isso, é que eu quero terminar essa lição de hoje falando para vocês que o Espírito Santo é o que vai edificar vocês, que o Espírito Santo é que vai ajudar cada uma de vocês a orar, é o Espírito Santo que vai dar as palavras certas para que cada uma de vocês orem e busquem a presença de Deus, amém? Glória a Deus. Terminar aqui, vamos orar? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Tenho certeza que hoje você aprendeu mais um pouquinho. Amanhã nós vamos falar sobre orar com o Espírito e com o entendimento. Hoje nós falamos sobre orar com o Espírito. Amém? Às 3h da manhã, vamos orar, vamos estar levantando, vamos estar orando, vamos estar buscando a presença de Deus. Foi muito boa a oração hoje, foi muito bom. Eu fico muito feliz, né, de Deus estar levantando você, de estar levantando esse exército, né, de homens e mulheres comprometidos com a oração, de homens e mulheres, né, cheios do Espírito Santo, de homens e mulheres valentes, porque a oração é para valente, né? Tem que ser guerreiro mesmo para estar orando, para estar buscando, para acordar 3h da manhã, então, é uma bênção, né? Mas o Espírito Santo, ele vai nos ajudar cada dia. Amém? Em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela tua vida, seja sempre bem-vinda, sempre bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo levante você assim bem alto, que a tua oração assim chegue diante de Deus como incenso de cheiro agradável, né? Porque você está entendendo o que é uma oração, o que é a oração consciente, né? O que é orar com o Espírito, e amanhã nós vamos entender o que é orar com o Espírito e com o entendimento. Amém? Fecha teus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, nesta noite, pela vida, Senhor, de cada uma, meu Pai, das minhas irmãs, dos meus irmãos, Pai amado, que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor possa, Senhor, visitá-los cada um, meu Pai, nesta noite. Pai amado, que teu Espírito Santo possa, Senhor, entrar com providência na vida de cada um. Pai amado, nós te pedimos, Pai, envia o teu Espírito, Senhor, porque sem o teu Espírito nós não sabemos orar como convém. Sem o teu Espírito, Senhor amado, as palavras são tolas, são vazias, são ineficazes, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, nos ensina, meu Pai. Batiza, Senhor, aquelas que não são batizadas com teu Espírito Santo. Renova, Senhor amado, com teu Espírito aquelas que estão fracas, aquelas que estão, meu Pai amado, sem forças na oração, que o Senhor possa levantá-las, Pai, a cada dia, que o Senhor possa, meu Pai amado, a cada dia, Senhor, levantar essas mulheres, meu Pai amado, esses homens, como canal de bênção, como instrumento, Senhor, da tua vontade, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai,
Que o Senhor possa, Senhor, tocar no coração de cada uma delas e que teu Espírito Santo possa, Senhor, testificar em cada uma, meu Pai amado, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Beijão no coração. Até já já. Coloca teu relógio aí para despertar, porque não adianta nós aprendermos e não praticarmos, amém? Nós temos que aprender e nós temos que praticar, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada uma, em nome de Jesus. E as mulheres que a cada dia são edificadas, são levantadas em oração, as mulheres e os homens, né? Porque nós temos que acreditar também que os homens também, Deus está levantando um exército de homens valentes de oração também. Em nome de Jesus. E todos nós dizemos amém. Glória a Deus. Um beijo aí no coração. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.